os erros teus, julgar o teu viver. Não desanimes, não, Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor é o quê? Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor pôs te criar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei tanto, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e assim renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Bom dia a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 18 de setembro de 2025. Vamos falar sobre o santo do dia. Hoje é dia de São José de Cupertino, padroeiro dos estudantes. São José de Cupertino, ele nasceu no ano de 1603 e faleceu no ano de 1663. Ele nasceu numa família humilde, perdeu logo seu pai, logo cedo. Teve que trabalhar para sustentar sua família. Sua mãe era muito rigorosa e ela tinha um irmão que era frade. Então, a vontade da mãe era que o filho fosse para o convento, para entrar na vida religiosa, para seguir os passos do seu tio. Mas, José, ele tinha muita dificuldade de aprender os estudos. Ele era considerado como irmão burro. Tinha muita dificuldade de decorar. Se você falasse agora uma frase para ele, alguma matéria, alguma passagem bíblica para ele com 2 minutos ele esquecia. Então ele tinha muita dificuldade para aprender. Então ele era considerado como burro. Mas a mãe dele queria muito que ele entrasse no convento aonde o tio dele era religioso. Então, ela mandou ele para o convento. E quando chegou lá, ele teve muita dificuldade de aprender, de decorar. Então, por isso, ele foi expulso do convento, da onde o tio dele era religioso, que era capuchinho. Então ele teve que voltar para casa
A mãe dele, como era uma mulher muito dura, mandou que ele voltasse. Mas como lá os capuchinhos não queriam mais ele, então ele entrou em outro convento dos capuchinhos menores. Os irmãos aceitaram ele como irmão leigo, mas colocaram ele nas tarefas mais simples. Colocaram ele para cuidar de uma burra. Mandou ele lá para o curral para cuidar das ovelhas. E é onde ele gostava de ficar, porque ele via que os animais entendiam ele. E tinha uma passagem bíblica que ele decorava, que ele só essa passagem que ele sabia, que era a passagem da ovelha perdida. Como ele cuidava de ovelha, cuidava da burra, então ele decorou essa passagem da ovelha perdida. Ele sabia só essa passagem. Ele sabia decorada. Então, teve um bispo que passou no convento. Passou 2 dias no convento, onde ele estava. Então, o destino, como é as coisas de Deus, esse bispo passando pelo curral, onde ele estava cuidando dos animais, viu ele lá. E ali, conversando com ele, e começou a gostar de José. Viu que ele era um homem simples, um homem humilde. E naquela sabedoria dada por Deus, o bispo viu que aquele homem, mesmo naquele curral, cuidando dos animais, era um homem cheio de Deus. Mas mesmo assim o homem não disse que ele era bispo. E ali se tornou amigo de José. Então, o homem convidou a José a fazer um exame para entrar para o sacerdote. Perguntou a José se ele não tinha vontade de ser sacerdote. E José disse que tinha muita vontade, mas o que era a sua dificuldade eram os seus estudos. Ele tinha muita dificuldade de decorar as passagens bíblicas, os livros, que ele era iletrado. Mas mesmo assim o homem fez um convite a ele. E ele, sem saber que aquele homem era um bispo, então ele foi fazer esse exame. E no dia do exame de José, a graça divina caiu sobre ele. Muitos que estavam lá para fazer o exame não passaram, foram reprovados. Muitos que eram considerados como pessoas cultas, pessoas inteligentes, não passaram no exame. E por surpresa de José, quando José chegou lá, viu logo o bispo. Reconheceu ele, que ele passou um dia com José lá no curral dos bichos com o José. E esse mesmo bispo foi o que foi fazer o exame de José. A graça divina.
E no dia do exame de José, a passagem que José sabia de cor, que era do livro do Evangelho de Lucas, que era a ovelha perdida, foi o mesmo exame que o bispo fez com José, falando sobre a ovelha perdida. E José já sabia de cor, já sabia decorar dessa ovelha, e ele também já trabalhava com ovelha, e José explicou divinamente a ovelha, a passagem da ovelha perdida. E aquele homem, que ele já tinha admiração com José, ele ficou ainda admirando muito mais José, pela graça divina que José tinha. Mesmo um homem iletrado, que era desprezado pelas pessoas, considerado burro, mas a graça de Deus nunca abandonou José. A graça de Deus sempre estava com José. Então José passou nos exames e foi sacerdote aos 17 anos de idade. E depois da ordenação de José de Corpetino, aí foi que a graça de Deus começou a agir em José. Começou os dons místicos. José começou a voar. José, quando estava celebrando uma missa, ele voava até o telhado da igreja. José ele não podia estar rezando diante da imagem de Nossa Senhora, que ele ficava levitando. José, que era um homem considerado burro perante a sociedade, mas os dons carismáticos, os dons dados por Deus, ele, conversando com a pessoa, ele dizia a vida da pessoa todinha, que é o dom de ciência. Vinha grandes teólogos, desculpa, vinha grande teólogo de todo mundo conversar com José para pedir conselho, para saber de onde vinha tanta sabedoria vindo daquele homem que não tinha estudo, que era realmente a graça de Deus. A graça de Deus agia naquele homem. Vinha grandes teólogos de muito conhecimento de todo mundo conversar com José para saber de onde vinha aquela sabedoria que ele tinha, mesmo sendo um homem iletrado. Então hoje é dia de São José de Corpetino, considerado como padroeiro dos estudantes. São José de Corpetino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.